Veja agora o que está na moda e o que é tendência em papel de parede e tecidos nesta entrevista com a arquiteta Caroline Bollmann, realizada na Casa Nova Mercês. Hoje nós estamos aqui na Casa Nova Mercês para mostrar para vocês que estão em casa as possibilidades de revestimentos e acabamentos que a loja oferece e ainda mostrar sugestões de composições que a gente consegue fazer aqui com vários revestimentos, como papel de parede e tecido, para salas e dormitórios. Aqui a gente montou uma sugestão de revestimentos e composição para salas. Para quem gosta e prefere uma linha mais neutra e tem dúvida de como fazer essa composição nos tons neutros, a gente pode oferecer e pode colocar dentro de um ambiente, seja ele com 2, 3 ambientes juntos numa sala integrada, algumas composições de cores muito próximas, porém com texturas diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem um revestimento de parede que ele tem um certo brilho, muito pouco, mas enfim, ele é um revestimento com um aspecto até bastante rústico, uma coisa que a gente tem optado muito na decoração, porque essa coisa da textura, do tato é bastante interessante. E ao mesmo tempo a gente pode compor tudo isso nos tecidos de sofá, também trabalhar de repente um tecido que não tenha tanto brilho, uma coisa mais opaca para fazer essa contraposição, porque o interessante é justamente isso, mesmo você tendo um ambiente neutro, não partir para ele para o monocromático, mas saber dosar as opções de cores e sobretons que a gente pode utilizar. Então aqui, por exemplo, um sofá, um revestimento mais rústico, porém com brilho na parede, uma sugestão de usar um outro linho, porém daí um linho já com transparência, para uma cortina, para ambientar as janelas e de repente voltar com alguma coisa de brilho no acabamento da janela. Ou ainda partir para uma linha de papéis de parede que hoje já é muito difícil, às vezes até a gente identificar num ambiente pronto se é um tecido, se é um papel, usar a listra em 2 sobretons, nada muito forte, é uma sugestão bacana que vai dar um efeito interessante e aconchegante para o ambiente. E uma outra opção para quem deseja uma ambientação um pouco mais marcante, talvez entrando um pouquinho no clássico, nessa composição com um detalhe mais com arabesco, com mais metalizado, com um pouco mais de brilho, como esse papel de parede, ou então essa outra sugestão em que a gente tem a listra, o brilho, os desenhos clássicos que remetem aí a um estilo um pouquinho mais antigo e às vezes não sabe compor um ambiente como isso, uma sugestão é justamente essa. Você pode trabalhar no revestimento da parede, com alguma coisa um pouquinho mais carregada, e para compor com esses papéis de paredes mais estampados, mais clássicos, nada impede também de a gente utilizar num estofado, numa almofada, um revestimento que também tenha o desenho, o arabesco, porém tomar cuidado para daí não utilizar ele em 2 cores. O relevo dele no tom sobre tom já é suficiente para demarcar a composição e fica interessante. Da mesma forma, se a intenção não for entrar com estampados, a listra também é uma sugestão bacana, porém listra no mesmo tom, sem marcar demais a composição entre 1 ou 2 cores de decoração. Uma outra possibilidade é a gente trabalhar então com tecidos totalmente neutros dentro da composição que foi utilizada no revestimento da parede, como por exemplo esses chinilhos, que ele tem o desenho tramado, quadriculado, uma textura gostosa, porém sem estampa nenhuma, para deixar com que o papel de parede faça realmente o efeito final na ambientação. E para finalizar, dentro dessa linha metálica que a gente mostrou, que é uma tendência, os revestimentos mais metalizados, a gente pode utilizar uma seda para fazer acabamento de cortina ou de detalhe, ou ainda entrar com uma organza semi-transparente, que tenha um brilho também legal, que vai dar esse efeito metalizado, moderno, uma composição bem bacana para um jovem casal, alguém que esteja buscando um estilo e personalidade no ambiente.
E agora eu vou mostrar também 2 sugestões de composição para dormitórios de meninos e meninas, adolescentes. Então vamos começar primeiro vendo aqui uma sugestão bem alegre e ao mesmo tempo discreta para quartos de meninos, utilizando o tom cítrico do verde. Nesse papel que a gente tem a composição da listra tanto na horizontal como na vertical, isso vai acabar criando um desenho na parede, fica bem interessante, dá um ar divertido e informal para o quarto. Para compor com papel de parede listrado, uma sugestão para quarto de menino bem interessante é esse couro sintético, que a gente pode utilizar para cabeceira, para estofar a cadeira de estudos. Ele é um material lavável, fácil de limpar, tem um certo brilho, é um tom interessante que entra nessa composição do marrom com verde e azul e vai dar um destaque bem agradável. Legal também a gente colocar essa composição, tecidos que remetem aos tecidos também de meninos, mais masculinos, então partir de repente para uma sarja com tom de jeans, para fazer uma almofada, para colocar um detalhe pequeno, vai passar esse ar jovial para o quarto. E para finalizar, na colcha ou no acabamento, como o menino geralmente não gosta de brilho, não gosta de coisas muito mais marcantes, um linho rústico é suficiente para fechar essa ambientação. Bom, já para as meninas que costumam ser mais românticas, que têm aquela ideia do quarto mais de princesa, aí na faixa de 8 até os 12 anos, uma sugestão interessante seria a gente partir para um papel romântico, talvez com um floral, mas um floral modernizado, que tem um pouco de brilho, um pouco do metalizado, vai passar esse ar jovial e descontraído para o quarto. Dentro da mesma proposta, também utilizar um material mais sintético, lavável, fácil de limpar, que o quarto vai ficar sempre organizado, como esse couro ecológico cor-de-rosa, um rosa mais clarinho. E ainda, nos dormitórios das meninas, a gente consegue colocar um pouco mais de brilho, até porque elas gostam, e o quarto fica mais aconchegante, fica mais feminino. Então, uma sugestão é entrar com as sedas para almofada, para fazer um chale na cortina. Trabalhando sempre com esse sobretom, você vai conseguir uma composição agradável, charmosa e bem personalizada. Uma última sugestão, por exemplo, para as cortinas, seria interessante a gente trabalhar também com o mesmo floralzinho, onde a gente tem um tecido sobreposto ao outro, com um mais opaco, por baixo uma seda mais opaca e por cima uma organza bordada, vai dar esse ar romântico e feminino. E para finalizar, uma sugestão para dormitórios de casal, dentro de uma composição um pouco mais neutra, mas que também não deixa de ser bastante aconchegante. Para sairmos um pouco da linha dos papéis de paredes para revestimentos, a gente pode utilizar como sugestão essas palhas orientais. Elas são rústicas, mas que tem uma fibra, uma textura bastante interessante, com uma variedade de cores e de opções. E a partir dela a gente pode fazer a composição com os demais tecidos. Uma opção bem legal para revestir uma poltrona ou a cabeceira da cama seria utilizar uma camurça nesse tom meio fende, areia escuro. É uma camurça com uma textura muito gostosa, uma camurça importada que tem os desenhos do couro, um revestimento bem bacana e que ao mesmo tempo deixa o ambiente bem aconchegante. Se ainda couber a gente utilizar essa composição, um tecido estampado, um floral, alguma coisa para dar um toque um pouquinho mais clássico e mais romântico, você pode colocar numa almofada ou às vezes até numa peseira de cama também, um tecido estampado, um arabesco, ele vai dar esse ar romântico para o dormitório. E para fechar a ambientação desse quarto, a gente pode executar uma cortina no linho, que é um tecido rústico, mas que tem um caimento bem agradável, ele proporciona um efeito bem suave para o quarto, vai deixar o ambiente bem aconchegante. É isso, eu espero que vocês tenham gostado das sugestões que nós montamos aqui. Lembrando sempre que é importante a ajuda de um profissional para fazer essas ambientações, porque como hoje o mercado tem muita variedade, então é muito fácil de errar. Até uma próxima!